E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Sociologia. Hoje no novo capítulo do livro nós vamos trabalhar os efeitos da globalização nas relações de trabalho dentro da lógica capitalista, beleza? Bora lá! Pessoal, a noção de trabalho e as relações de trabalho, segundo os filósofos Hegel e Marx, elas têm conotações distintas. A alienação para Marx tem um sentido negativo, enquanto que Hegel acredita que seria algo positivo, em que o trabalho, ao invés de realizar o homem, como diria Hegel, o escraviza, segundo Marx. Ao invés de humanizá-lo, acaba o desumanizando. O homem troca o verbo ser pelo ter, e acaba sendo medido através daquilo que ele possui ou produz. Dessa forma, a alienação ela acaba tendo profundas transformações no meio econômico, podendo ser descrita de duas maneiras distintas: o trabalho como atividade fragmentada e o produto apropriado pelos outros. Na noção de trabalho, segundo Marx, ou em relação ao trabalho como atividade fragmentada, a separação do trabalho em todas as suas instâncias acaba alienando o trabalhador, que não se reconhece mais em uma atividade porque ele faz parte apenas de um pequeno pedaço de todo o processo de construção de determinada mercadoria, levando em conta toda uma escala produtiva da qual ele não tem nenhuma noção ou conhecimento, acabando desenvolvendo apenas uma de suas habilidades, seja braçal ou seja uma atividade intelectual, provocando com isso uma divisão social do trabalho. Essa divisão do trabalho foi fundamental para a organização da sociedade capitalista moderna. Não seria possível sequer vestirmos o tênis ou utilizar o celular ou o computador que vocês estão utilizando agora para assistir essa aula sem que houvesse essa divisão do trabalho e que produzisse uma larga escala em relação à produção de mercadorias segundo a lógica industrial. Desta maneira, o trabalho ele passa a ser dividido e organizado segundo a lógica industrial. As três grandes vertentes que hoje servem de exemplo para esse tipo seriam o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Esses três modos de organização da produção industrial são utilizados pelas indústrias desde a Segunda Revolução. Apesar do objetivo ser ao mesmo tempo fabricar ao menor custo, eles têm diferenças quanto ao processo de produção, ritmo de trabalho, papel do funcionário, objetivos, entre outros. O Taylorismo e o Fordismo enfatizam basicamente os princípios de fabricação. O primeiro iniciou o estudo da mão de obra na produção industrial, organizando o trabalho de modo a obter grande produtividade com o menor custo possível. Já o Fordismo manteve um mecanismo de produção e organização semelhante ao Taylorismo, porém adicionou a chamada esteira rolante, ditando um novo ritmo do trabalho que agora é acertado não pelo homem, mas pela máquina. Já o Toyotismo, por sua vez, se concentrou no aspecto da cultura organizacional e de sua importância para a competitividade de uma empresa. Tais meios de dividir o trabalho hoje são muito comuns dentro da chamada globalização. Eu sei que não existe um consenso sobre a origem que daria início ao processo de globalização, mas esse termo ele passa a ser usado inicialmente lá a partir da década de 80, levando em consideração lá a divisão do mundo e a queda dessa divisão a partir da queda do Muro de Berlim com o fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos aqueles que defendem que a globalização tenha se iniciado em um tempo mais longínquo, lá no tempo de expansão marítima europeia, no final do século XV. De toda forma, galerinha, é importante a gente destacar que esse processo de globalização foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos com as transformações tecnológicas e científicas pelas três revoluções industriais que nós já aqui citamos. Nesse caso, cabe um destaque especial para a última dessas revoluções, que é conhecida como a Revolução Técnico-Científica Informacional, ou a terceira Revolução Industrial, iniciada a partir lá de meados do século XX.
Nesse processo que nós nos encontramos hoje, acabaram se intensificando, os avanços técnicos e científicos no contexto dos sistemas de informação, ou seja, no mundo da informática, no mundo digital, principalmente com destaque para a difusão de aparelhos eletrônicos e do advento da internet. Portanto, a título de resumo, podemos considerar que a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos aproximadamente, lá nos anos 1500, mas que ela só vai se consolidar de forma mais elaborada e desenvolvida nos últimos 50 anos. A grande característica que pode destacar-se dentro da globalização é o fato dela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade. Então nós estamos falando de cultura global, de geografia global, de uma educação globalizada, de política, economia, saúde, de várias esferas que compõem a sociedade estão, de certa forma, inclusas nesse processo de globalização. Então, dessa forma, galera, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades acabaram integrando suas culturas, se influenciando mutuamente. Claro que isso também pode ser expandido lá para as noções de uma cultura global, de uma economia global, que acabam interligando espaços que aparentemente geograficamente estão distantes, mas que através da internet e de outros meios de comunicação quase que instantâneos, isso é possível. Então existem muitos estudiosos que apontam que os problemas e os aspectos que poderiam ser chamados de negativos sobre a globalização levam em consideração os problemas de eventual desigualdade social que são produzidos por ela, levando em consideração que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. Outra característica que pode ser entendida como algo negativo sobre a globalização é que ela é responsável por proporcionar uma desigualdade na forma de comunicação entre os diferentes territórios, entre as diferentes culturas, entre os diferentes hábitos e valores morais. E leva-se em consideração também aqui os aspectos educacionais, que na prática acabam obedecendo e sendo reproduzidos através de uma ideologia dominante. Nesse sentido, pessoal, forma-se, segundo essa postura, uma hegemonia em que os principais centros de poder acabam exercendo um controle maior ou uma influência maior sobre regiões economicamente menos favoráveis, diminuindo as suas capacidades econômicas e a sua desenvoltura dentro de um contexto global. Mas é importante a gente destacar que a globalização permitiu também vários avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento. Então, por exemplo, se a cura para uma doença como o Covid-19 que estamos vivendo hoje, foi descoberta lá na China, lá no Japão, lá no Oriente Médio, rapidamente o Brasil, que fica do outro lado do mundo, teria acesso a essas patentes, a essas fórmulas, a esses remédios ou vacinas, graças a esse processo de globalização, que permite ao mesmo tempo a rápida troca de informações e de mercadorias. Já caracterizada a globalização, agora nós podemos nos centrar sobre as consequências, os efeitos e reverberações que a globalização tem no mundo, em especial dentro da esfera econômica. Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências dessa globalização. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de comércio ou de capital especulativo. Elas formam-se por pontos fixos e por fluxos desenvolvidos entre esses diferentes pontos. Outro aspecto que merece destaque aqui é a expansão das empresas e multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais, como as que estão aí na imagem. Muitas delas, galera, abandonam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos e diferentes locais do mundo, em busca de um melhor mercado consumidor, de isenção de impostos, de custos trabalhistas
trabalhistas menores e assim por diante. O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias reverberou no avanço da industrialização e um crescente processo de urbanização em vários países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Outra consequência importante que o livro de vocês traz aí, proporcionado aí pelo avanço da globalização, é a formação dos acordos regionais ou dos chamados blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave ou uma problematização à globalização, pois acordos regionais como o NAFTA, a União Europeia, o Mercosul podem limitar ali as interações econômicas de uma região com a outra, a formação desses blocos é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países que compõem esses blocos. Por último, seria importante também destacar que o avanço da globalização culminou na expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação ao longo das últimas décadas. Com a maior integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal acabou se ampliando consideravelmente, permitindo que políticas econômicas nacionais facilitassem essas relações comerciais entre as mais diferentes regiões do mundo. Mas a grande questão, pessoal, que esse capítulo quer nos trazer é quais as consequências dessa globalização capitalista no chamado mundo do trabalho. É importante a gente destacar que essa última revolução industrial, a técnico-científica informacional ou terceira revolução industrial, provocou drásticas mudanças no trabalho das pessoas. Todas as revoluções industriais acabaram de algum modo aumentando a produtividade, trazendo como consequência o desemprego tecnológico, ou seja, aquele desemprego provocado pela introdução de novas tecnologias na produção. Todavia, a terceira revolução industrial foi muito mais profundo esse efeito. Desencadeou, além do desemprego tecnológico, o que a empresa Singer denomina como descentralização do capital. Com os avanços na telemática, as grandes empresas verticalmente integradas têm como sido forçadas pelo mercado em nome da diminuição dos custos e o aumento da produtividade, desintegrando, terceirizando diversos setores produtivos, formando uma espécie de rede de trabalho. Com isso, as atividades antes desempenhadas por empregados das próprias empresas agora passam a ser exercidas por trabalhadores autônomos, temporários, por pequenos empresários, que não garante nenhuma garantia ao direito social aos trabalhadores envolvidos e diminuir também os postos de emprego formal. Então essa lógica de um trabalho mais flexibilizado, mais inseguro para o trabalhador, aliado à lógica do neoliberalismo, que propõe a não intervenção do Estado, há um encolhimento dos mecanismos de efetivação dos direitos sociais do trabalhador. Então a terceira revolução industrial acabou operando mudanças até na protagonização ou na ação do Estado perante a sua própria população, no intuito de flexibilizar direitos trabalhistas, desregulamentar alguns setores da economia e privatizar empresas que antes eram estatais. Dentro desse quadro, levando em consideração o capitalismo global ou capitalismo contemporâneo, como vocês queiram chamar, a característica base em relação ao mundo do trabalho é a precarização dessas relações. Os novos postos de trabalho que surgem em virtude da divisão internacional do trabalho e das inovações tecnológicas não mais oferecem segurança, garantia trabalhista ou social, ou até os seus próprios direitos primordiais como trabalhador, conquistados lá desde o contexto da luta operária. Com essas estratégias de flexibilização do trabalhador ou das responsabilidades entre o empregador e o empregado, as empresas acabam diminuindo o custo que teria com essa mão de obra, por não ter que pagar o tempo morto ou ao mesmo tempo ter que gastar mais com a mão de obra para aumentar a sua produção industrial. Então, os empregadores, nesse contexto, só obtêm vantagens, enquanto que os empregados acabam perdendo toda a segurança trabalhista e social que eles tinham antes.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá certo? Não deixem aí de fazer a releitura do capítulo, além das atividades correspondentes a esse assunto. E, se possível, assistam novamente as videoaulas de Sociologia que já foram passadas aí no canal, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até mais.